No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim, com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus, porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. João 41 ao 42. No domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então, os homens disseram a elas: "Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia." Então as mulheres lembraram das palavras dele e, quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Lucas, capítulo 24, do 1 ao 9. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali, receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Hebreus, capítulo 4, do versículo 14 ao 16. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Hebreus 5, do 7 ao 10. Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Mas a terra, que produz mato e espinhos, não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Hebreus, capítulo 6, do versículo 7 ao 8. E tudo isso se torna bem mais claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque. Ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim. Porque as Escrituras Sagradas dizem: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Assim, a regra antiga foi anulada porque era fraca e inútil, pois a lei não podia aperfeiçoar nada. Mas agora, Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele.
Além disso, há o juramento de Deus. Não houve juramento quando os outros se tornaram sacerdotes. Porém, houve juramento quando Jesus se tornou sacerdote. Pois Deus lhe disse: o Senhor jurou e não voltará atrás. Ele disse: você será sacerdote para sempre. Portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor. Há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre e o seu sacerdócio não passa para ninguém. E por isso, ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Por isso, Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não é como os outros grandes sacerdotes. Não precisa oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício, uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. A lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes, mas pela promessa feita com juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho, que se tornou perfeito para sempre. Hebreus, capítulo 7, do versículo 15 ao 28. Mas Cristo veio como o grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda que ele serve é melhor e mais perfeita e não foi construída por seres humanos, isto é, não é deste mundo. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. O sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra queimada são espalhadas sobre as pessoas impuras e elas ficam purificadas por fora. Se isso é assim, imaginem então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim, podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Hebreus 9, do 12 ao 14. Essas coisas, que eram cópias das realidades celestiais, deviam ser purificadas desse modo, mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. Cristo não entrou num lugar santo feito por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. O grande sacerdote entra todos os anos no lugar santíssimo, levando consigo sangue de um animal. Porém, Cristo não entrou para se oferecer muitas vezes. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas, ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Cada pessoa tem de morrer uma só vez e depois ser julgada por Deus. Assim também Cristo foi oferecido
uma só vez em sacrifício, para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois, ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Hebreus 9, do 23 ao 28. Primeiro ele disse: Tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele disse: Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim, Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios. Mas estes nunca poderão tirar pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre. E depois se sentou do lado direito de Deus. Ali, Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele. Assim, com um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. Hebreus 10, do 8 ao 14. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Hebreus 10, do 19 ao 23. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poderem fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois, como Ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas, se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Hebreus 10, do 35 ao 39. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Hebreus 11, 38. Vocês não foram como o povo de Israel. Vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar, como o Monte Sinai, com seu fogo destruidor, a escuridão e as trevas, a tempestade, o barulho de trombeta e o som de uma voz. Quando os israelitas ouviram a voz, pediram que ela não dissesse mais nada, pois eles não podiam suportar a ordem que dizia: até um animal, se tocar o monte, deverá ser morto a pedradas.
O que estavam vendo era tão terrível que Moisés disse: "Estou tremendo de medo." Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial com os seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, isto é, daqueles que têm o nome deles escrito no céu. Vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos. E chegaram também aos espíritos dos que são corretos e que foram aperfeiçoados. Vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Portanto, tenham cuidado e não recusem ouvir aquele que fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Por isso, muito menos escaparemos nós se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor. Porque na verdade o nosso Deus é um fogo destruidor. Hebreus 12, do 18 ao 25 e o 28 e 29. Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que por causa da sua morte na cruz é o grande pastor do rebanho. E é por meio do sangue de Jesus que a aliança eterna é selada. Que o Deus de paz lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade. E que Ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo o que lhe agrada. E a Cristo seja dada a glória para todos sempre. Amém. Hebreus 13, 20 e 21. Se você disser com a sua boca: Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Romanos capítulo 10, versículo 9, 10 e 11. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Romanos, capítulo 10, do versículo 9 até o 13. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água e com o sangue, e não somente com a água. E o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. Há 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 estão de pleno acordo. Nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor. E esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa, por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida.
Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João capítulo 5, do versículo 6 ao 12.